Muito que bem, deu certo aí pegar uma aguinha geladinha, pegar um solzinho, respirar fundinho para voltar aqui para conhecer os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável. Voltamos aos vídeos. Epa! Menino, presta atenção, só a professora Amanda, vocês viram aí, né? Falha nossa. Voltamos ao vivo, Jack, aos vivos, né? Então, tome água, hoje tá quente, então bebe mais ainda, criatura. Dê sustentabilidade ao seu corpo. A gente precisa de bastante água para manter nossa homeostase, nosso equilíbrio. Estamos em aula com a professora Amanda, biologia, nossa, falando sobre questões ambientais e sustentabilidade. Hoje, dia 7 de outubro. Muito que bom, hein? Vamos seguindo falando do nosso terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, a gente falou de erradicação da pobreza, o primeiro objetivo. A gente falou do fome zero e agricultura sustentável. A gente vai ter um momento, né? Eu também lembrei dele na história do Aos Vivos, né? A gente vai ter um momento para falar um pouco mais e um pouco melhor sobre a agricultura sustentável daqui a pouco, tá? Porque dá, né? Não é uma invenção da nossa cabeça, não. Essa agricultura ostensiva que devasta a mata, destrói nossas matas nativas para produzir, gente, olha, a gente já tem alternativas a isso, tá? A gente já tem pequenos produtores, a produção local, que atua de forma mais sustentável, né? Menos invasiva, menos devastadora. Então, a gente precisa conhecer também essas outras formas, né, de se produzir alimento. Alguém aqui está em uma área agrícola, está no campo? Meu povo de Lagoinha, me conta aí. Meu povo de Eliseu Martins, que estão aqui comigo. Vocês estão na área de campo? Aí onde vocês moram, Jack, que está em Betânia, tem uma produção agrícola? Né? Como é que é essa produção agrícola? Vai descrevendo para mim, que a gente vai conversar também sobre saúde e bem-estar, que é o terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável a ser trabalhado hoje, tá? Esse terceiro objetivo tem total relação com todos os outros, né? Principalmente com o primeiro, a erradicação da pobreza, e o segundo, né, com a questão dos nutrientes, da alimentação de qualidade, da forma de produção sustentável, né? Então, quando a gente fala de saúde e bem-estar, dentro de um objetivo de desenvolvimento sustentável, a gente tem que relembrar que saúde, qualidade de vida, bem-estar, só está aí para quem tem o que comer. Para começo de história. Como é que eu vou pensar em saúde se eu não comi? Se eu estou com fome? Se eu não tive o que comer o dia inteiro, como é que eu vou estar bem, zen, emanando energias positivas, né? Porque eu vi um vídeo de uma mulher, várias vezes eu vejo essas coisas e fico passando raiva. Ela dizia assim: vocês acreditam que a pessoa veio me pedir dinheiro pela segunda vez? Eu estava no estacionamento. Por que ela não pensa, melhora o padrão de pensamento, emana energias positivas para o universo, para que o universo possa retribuir e ela sair dessa situação? Olha, minha senhora, você me faça um favor de nunca passar na minha frente para eu não lhe dizer umas coisas, viu? Gente, será que é só isso mesmo? Hein? Esse povo rarebô aí que acha que emanar luz, muita gratidão. Claro que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que ver que tem gente que não está nem comendo, meu filho. Não se tem bem-estar, qualidade de vida, se você nem alimentei na sua casa. Aí eu estou com meu prato sem comida, estou com meus filhos com fome, aí eu vou ficar gratidão, universo, gratidão. Gente, por favor, vamos cair na real, né? Vamos parar de julgar os outros, né? Vamos parar de julgar os outros e entender o que é que faz as pessoas estarem em situação de pobreza, de miséria, tá bom? Então, saúde e bem-estar dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável traz isso aqui, ó, assegurar a vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, né? Metas até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Então, maior parte dessas doenças, elas têm relação
com a alteração dos ecossistemas, né? Então, isso aqui é uma questão de saúde pública. Né? Então, até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas. A gente pode até checar se isso aqui já foi check. Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água e do solo. Então, esse objetivo de desenvolvimento sustentável, ele traz uma relação entre saúde e bem-estar, né, qualidade de vida, com essas doenças emergentes por questões ambientais, principalmente, né? Então, quando se lançaram esses objetivos, a gente nunca imaginou na vida que ia passar por uma pandemia, né? Então, a gente tem já estudos que mostram quais os impactos da pandemia nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá certo, pessoal? O Jack está me respondendo aqui no chat, que maravilha. Ó, professora, me lembrei, eu só conheço aqui a agricultura familiar, não tem grandes plantações aqui, até onde eu sei. Olha que maravilha. Então, a agricultura familiar, Jack, é uma das alternativas para o desenvolvimento sustentável. Então, na agricultura familiar, você não tem aquela monocultura de não sei quantos milhões de hectares só de soja, só de algodão, só de milho, só de sorgo. Não é assim. Na agricultura familiar, você tem de tudo plantado, inclusive dando conta de abastecer aquela região, né? Então, para que diabo eu vou derrubar o cerrado, a caatinga da gente todinha para plantar, para mandar para os outros, para exportar, se eu posso abastecer minha região, né, com a agricultura familiar? Claro que eu falei foi até extremista, né? Vou até retirar o que eu disse. Não acho fazer isso não, porque às vezes é necessário sim para aquecer a economia do país que a agroindústria atue. A gente está falando aqui de uma alternativa para o abastecimento, né, local de alimentos, ok? Estou colocando de volta aqui essa frase de uma forma melhor, né? A agricultura, em ampla escala, ela aquece a economia, sim, porque o Brasil exporta para vários lugares do mundo comida. Mas eu coloquei nesse sentido, assim, a gente exporta comida, toneladas de comida, e a gente tem de volta o nosso retorno ao mapa da fome. Então, assim, como é que essa agricultura extensiva pode voltar a servir os interesses da nossa nação de uma forma mais consistente, né? Então, por isso que a gente precisa pensar nas alternativas e na forma como é feito cada coisa. Tá certo, gente? Então, a gente pode ir seguindo aqui, porque são 17 os objetivos, e a gente chegou no quarto agora. Ó, nós aqui, ó, educação de qualidade é o quarto objetivo de desenvolvimento sustentável, né? Ok? Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. As metas. Aqui em Lagoinha tem uma horta comunitária. Que massa! Uma horta comunitária. Gente, essas iniciativas são incríveis. Fortalece, né, os laços da comunidade. Você tem um abastecimento local a partir da sua horta, né? Você tem a forma, né, de lida com a terra menos agressiva, porque até onde eu sei, nas hortas comunitárias são muito utilizados, né, como fertilizantes, os fertilizantes naturais, que não são tão químicos, né? Porque tem fertilizante químico e as hortas que eu já visitei, era muito utilizada, era a titica da galinha, para usar como fertilizante. Eu não sei se aí é assim também, né? Mas o esterco da galinha era utilizado como um excelente fertilizante natural. E quando usam, né, alguns agrotóxicos, que a gente sabe que algumas pessoas, mesmo em hortas comunitárias, mesmo na agricultura familiar, se utilizam, né? Às vezes é necessário, mas ainda assim é numa quantidade bem inferior ao que é utilizado, né, nas grandes monoculturas. Tanto, pessoal, que tem dados, né? Eu vou voltar aqui só para falar sobre isso, da saúde e qualidade de vida. Existem dados que apontam que nós, brasileiros, tomamos cerca de 5 litros
de agrotóxicos por ano. É como se você pegasse um galão de 5 litros e bebesse em um ano. Só que esse veneno a gente não toma de uma lapada, senão a gente já tinha morrido, né? É o problema onde está. São as pequenas doses que existem como resíduo de agrotóxico na nossa comida. Entre os campeões, né? Tomate, pimentão, que está todo dia no nosso prato, né? Então, a gente precisa observar isso também, tá? Então, a gente aguenta coisa. Inclusive, foi permitido, né? Há um tempo atrás, passou a PEC do veneno. Foi permitido que se utilizasse mais tipos de agrotóxicos, que, inclusive, eram proibidos em outros países, mas no Brasil pode. Não podia, mas agora já está liberado de novo. Vamos morrer todo mundo, né? E aí, esses agrotóxicos, eles têm, sabidamente, efeitos nocivos para a nossa saúde, inclusive tem relação com o aumento da quantidade de câncer. Atenção, viu? A gente toma 5 litros de venenos por ano, né? A agricultura não é a única saída para a sustentabilidade. Não, não é. A gente tem formas de plantio, de produção diferentes. Então, é uma coisa que tem que ser pensada, Jack, de forma estruturada, abrangente e inclusiva, né? Então, a gente precisa conhecer para poder lidar e propor inovação, né? Inovação que venha para que a gente possa mudar um pouco a realidade das coisas, tá certo? Jack, pois se candidate, o Jack está se candidatando aqui a presidente, né? Olha, tem eleição a cada 4 anos para presidente, meu amor. Comece, se candidate, tente aí para vereador, depois você tenta para deputado. É assim que a gente muda. A gente precisa se botar também na política, né? Então ele está dizendo assim, nem para eu ser presidente do Brasil, para resolver esse problema da sustentabilidade. Pode te candidata, que se tu se garante mesmo apresentar umas propostas boas, eu te juro que eu voto em ti. Se garanta, meu amigo. Vá se envolver com política se você gostar e se envolva do jeito certo. Não vá fazer besteira não que eu vou pegar no seu pé. Se você for aprontar, vice? E eu sou antipática. E aí, a gente precisa sim se envolver com isso, né? Tá achando que tá tudo errado por te candidata, porque só quando entra dos nossos lá é que a gente muda, né? Quando a gente vê que a gente tem pessoas que representam a gente, que se parecem com a gente, que pensam parecido com a gente, aí a gente se sente representado pelos políticos, né? Enquanto isso não acontece, a gente não sente que está sendo representado, né? Então, hoje a gente tem mulheres na política? Temos várias, mas ainda é muito pouco. E algumas não me representam de forma nenhuma, né? Tem muitos homens na política? Tem, a maioria são homens, mas alguns não têm nada a ver com a minha realidade. Eles estão fazendo política para os grupos deles, né? Então, é sobre isso que a gente tem que conversar. Se candidate que vai ser muita massa. Aí, ó, vote em Jack para um Brasil sustentável. Lançando oficialmente, né, Jack? Brincadeiras à parte, a candidatura do Jack aqui em primeira mão. Vai para vereador nas eleições que vem. Presta atenção, começa a te articular aí nas Betânia, que o negócio vai dar certo. Eita, Jack, mas tu inventa. Cadê o povo de Lagoinha? Já tem alguma pessoa aí que queira se candidatar também? O Jack já se lançou ali. Vambora, cadê vocês? Hein, Eliseu Martins? Vamos seguindo, hein, Jack? Pra gente ter, né? Vamos seguindo. Para assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, né? Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, equitativo, inclusivo, que traga, né, condições para todo mundo mesmo estar com qualidade nos ambientes de aprendizado, né? Que conduza a resultados de aprendizagens relevantes e eficazes. Construir e melhorar instalações físicas para a educação apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos. Então, quando a gente fala de um ambiente
propício para a educação, a gente precisa pensar na estrutura física da escola. Vocês estão vendo que quando a gente trabalha com sustentabilidade, a gente também trabalha com o gênero, né? Então, ó, esse ambiente, né, que se refere ao gênero, me lembra uma discussão sobre a questão dos banheiros nas escolas. Sabiam? A gente tem um banheiro masculino e tem um banheiro feminino. E algumas escolas já se propuseram a fazer o banheiro das pessoas a gênero, né? Das pessoas trans, que passam muita dificuldade quando vão fazer uma necessidade básica, que é fazer seu xixi ou seu cocô. Oxi, pelo amor de Deus, presta atenção, gente. Um banheiro a mais na escola fere em quê você? Por quê que é um problema para você? Né? Um banheiro a mais na escola, ele é inclusivo, ele vai servir para acolher, né, essas pessoas que vão sofrer caso entre no banheiro das meninas e vão sofrer bullying, preconceito, e vão ser enxotados caso entre no banheiro masculino. Né? Então, a gente precisa ver que já existe essa discussão, né? E que tem muita mentira que envolve isso, né? História que estão falando, que não sei. Olha, gente, tem muita conversa fiada nessa história e tem coisas que são realmente efetivas e que precisam ser feitas. A gente tem que estar muito atento para que haja, de fato, uma compreensão da situação toda. Então, as questões de gênero, elas também estão nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês estão vendo sempre falando assim, os meninos e as meninas e os meninos. A gente vai ver que tem coisas voltadas para as mulheres, coisas voltadas à necessidade que a gente tem de trazer igualdade, né? Trazer igualdade de gênero. Mulheres, homens, homossexuais, transexuais, agêneros, todos esses a gente precisa trazer para dentro, né, desse ambiente de aprendizado. E isso precisa trazer com segurança, ó. Eu vou botar uma pessoa trans na escola para quê? Para sofrer bullying, preconceito? Mas a escola está lá e existem pessoas trans, meninas trans, meninos trans nas escolas, né? Então, a gente tem que estar preparado. Haja banheiro, né, Joyce? Tem que ter, sim, para todo mundo, senão não tem inclusão, né? E se a gente soubesse respeitar as diferenças, não ia precisar, porque a gente entendeu a menina trans como uma menina, e se o menino trans como um menino, e ninguém ia olhar torto e tudo mais. Haver um banheiro a mais é justamente para que não haja as violências, porque você atenta contra a identidade das pessoas. Nada é mais violento, gente, do que atentar contra a identidade das pessoas. Como é que a gente atenta contra a identidade dos outros? Quando você aponta e porque é negro, ou porque usa o cabelo assim, assim, assado, porque é trans, porque é isso e aquilo. A existência de cada um é do jeito que é, para quem é. Eu sou assim, então eu arco com as consequências. O fato de eu ser mulher me traz algumas dificuldades. O fato de eu ser mulher da pele escura me traz mais dificuldades ainda. É assim que é a nossa sociedade. A gente precisa aprender a incluir as pessoas na sua diversidade. A gente não tem nada a ver com a identidade do outro. Isso é o que a gente precisa entender, é que a gente tem que se conhecer. Quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente sabe quem a gente está mais preocupado com a gente do que como o outro está vivendo. Não é problema meu, né? E vai ser problema meu quando eu percebo uma situação de violência e eu não faço nada. Aí eu estou sendo conivente com a violência. Então, a gente tem que parar com isso, né? Educação de qualidade é quando a gente está aqui discutindo isso também, né? É quando a gente está tentando diminuir esse ambiente violento dentro das escolas, acabando com o bullying. Hoje mesmo eu vinha pensando, né, na história do bullying. Totalmente, o preconceito é um dos maiores problemas sociais que nós temos, Jack, porque a gente não conhece. Não, por isso que o nome é preconceito. Você nem sonha como é que é o negócio e você já está atacando. Né? Você não sonha como é a vida de uma pessoa que é isso ou é aquilo e você ataca sem saber das dificuldades que ela passa. Vocês não lembram, não, que a gente, que as pessoas têm sentimentos, que as pessoas choram, que elas sofrem, que elas sentem dor, elas sentem, né?
angústia, tristeza, e que às vezes é você que está provocando com o seu preconceito. Será que quem é que dorme, né, tranquilo, fazendo uma coisa dessas? Várias pessoas, infelizmente. Então, a educação de qualidade é a gente educar para não violência, educar para a paz. A paz é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Paz, vamos viver em paz, com respeito e inclusão, né? Então, a gente traz aqui, deixa eu ver o que é que está vindo aqui no chat. O problema do preconceito é que ele acaba gerando problemas sociais enormes. Aí, a Joyce está colocando, né? Antigamente, o negro não podia andar em lugares de brancos, eram banheiros separados. Mas somos todos seres humanos. Sociedade parece que só retrocede. Verdade. Mas a gente está aqui, enquanto educadora, justamente para a gente começar a tentar abrir os olhos, né? O que é que diferencia? Por que é que a gente vive ainda essas situações? Porque a gente se acomoda em não levantar a voz contra. Não basta eu não ser racista, eu tenho que ser antirracista. Não basta eu não ser homofóbico, eu tenho que bater em cima de quem foi homofóbico. Não basta, né, a gente ficar só no debate, mas quando você vê uma situação de preconceito, você tem que agir, você tem que dizer, olha, você está sendo preconceituoso. Racismo e homofobia é crime, para começo de história, é crime, você pode ser preso por conta disso. Xenofobia, que nós estamos sofrendo nesses últimos dias, é crime também. Então, não é assim, porque desculpa, eu só falei, foi um comentário infeliz. Não, foi um comentário criminoso, foi preconceituoso e criminoso. Bora entender logo isso, né? Bora entender logo o que é que a gente faz de errado. E quando a gente entende isso, quando a gente se percebe assim, fazendo errado também, é que a gente começa a entender que a gente precisa mudar, abrir a cabeça e parar de achar engraçado ou como é que a gente diz, desnecessário o debate ou a ação, por exemplo, a ação de fazer um banheiro a mais na escola, né? Se fosse um ambiente não violento, nem precisava, mas acaba sendo por conta dos nossos preconceitos, né? Então, a gente precisa trabalhar isso aqui, ó, inclusão. Só vai existir inclusão efetiva quando a cachola da gente estiver mais aberta. E quem vai abrir, meus amores, tá bem aqui, é a educação. Educar não é só abra a página do livro tal, faça atividade tal, tire 10 na prova. Educar é mudar paradigmas, é rever o pensamento e é trazer para a realidade todo mundo. Né? Quem está, Eliseu Martins, Lagoinha, quem está em Betânia, quem está em qualquer lugar do nosso Piauí que não na cidade, às vezes já pode até ter sofrido preconceito, só pelo fato de não estar na capital. Não é verdade? As pessoas acham, né, às vezes, que existe uma certa inferioridade com a pessoa que mora no campo. Gente, vamos abrir a cachola, não é bem assim. A gente não está sabendo de tudo, não, doidinho. A gente precisa observar e mais, se observar, por isso que eu bato. Presta bem atenção nas aulas de projeto de vida, né? Que a gente tem tentado. Eu sou professora de projeto de vida aqui do canal também, é uma disciplina que eu acho massa lecionar, porque a gente atua justamente aí. Onde que está o autoconhecimento? Onde é que eu me compreendo enquanto pessoa? Quanto mais eu compreendo isso, mais eu vivo de boas comigo e com todo mundo que me cerca. Tá certo, gente? Então, isso é educação de qualidade também. Tá bom? Então, eu trago esse debate para a gente. Eu agradeço até a Joyce, nossa querida intérprete, sempre participa aqui das nossas aulas, participando aqui do debate. É uma aula para se debater mesmo, é uma aula para a gente conversar, né? Expor. E isso aqui não é opinião, não. Isso aqui é educação. Isso aqui está em todo canto, né, de documento legal, mostrando o que é crime e o que é que não é crime, mostrando o que é dignidade, o que é inclusão. Isso aí tem tudo como conceitos que já trazemos, não só eu, né, tantos professores que trazem e professoras para vocês. Inclusive nossos professores e professoras que estão bem aí, na sala com vocês fazendo a mediação, né? Então a gente vai seguindo. Pulamos a educação de qualidade e vamos para a igualdade de gênero. Engraçado que aqui, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, a gente está falando principalmente de mulheres e meninas. Olha isso aqui,
alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Empoderamento não é só achar que pode usar a roupa que quer, ou botar a maquiagem que quer, ou não botar a maquiagem que quer. O empoderamento feminino não é só a mulher que chega e falou mais alto que todo mundo, que se impõe fisicamente. Não é só isso. O empoderamento é fazer com que nós, mulheres, meninas, tenhamos condições emocionais de nos sentirmos importantes e compreender que as nossas decisões devem ser tomadas a partir do que a gente acredita que é melhor para a gente. A gente é educada para acreditar que o melhor para a gente é um futuro que muitas de nós crescemos ouvindo, sobretudo as que têm a minha idade, né? Eu tenho 36 anos e eu vivia sendo questionada: com que idade tu quer casar? Tu quer ter quantos filhos? Quando eu era uma menina só. Né? E isso influenciou várias das minhas tomadas de decisão. Né? Então, hoje a gente educa as mulheres e meninas de forma, né, para que vocês, meninas, mulheres, compreendam que a gente pode tudo. Nós, mulheres, podemos tudo o que a gente quer. Só que, para isso, a gente tem que suar muito mais a camisa. E a gente faz muita coisa, porque assim fomos ensinadas e assim a sociedade nos colocou, né? Com essa sobrecarga, que a mulher, além de tudo, hoje nós estamos em todos os lugares. Aqui no nosso canal tem mulher aqui na frente da tela, somos 3 aqui no estúdio, só como intérpretes professora. Temos aqui uma professora auxiliar, que é a Juliana, também mulher. Temos mulheres cinegrafistas aqui. A diretora do canal Educação é uma mulher. Né? Mas ainda falta muito, né? Ainda falta muito a gente alcançar essa compreensão que, além de poder tudo que a gente quer, a gente precisa ter condições para isso, né? Então, esse objetivo de igualdade de gênero, ele tem uma meta que é de garantir a participação plena e efetiva de nós mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica, pública e até mesmo na nossa vida particular, né? O que é que adianta dizer assim: eu sou empoderada, né? Eu sou uma pessoa que tem um excelente cargo, tenho minha vida profissional, mas quando chega em casa, tá lá envolvida com a pessoa que acaba com o teu emocional, que te faz violência psicológica, às vezes até violência doméstica, violência física, né? O que é que adianta? Isso é empoderamento? Não é, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa entender de fato o que é esse empoderamento feminino, para que a gente possa entender a importância de nós, mulheres, na sociedade desde o começo dela. Né? E que se hoje existe todas essas formas de economia, de estrutura educacional, de indústria, é porque nós mulheres levamos os homens na cacunda, enquanto eles saíram para trabalhar, nós estávamos lá nas nossas casas, cuidando da casa, para eles chegarem, ter tudo prontinho, sentar, comer, os filhos, quem criou fomos nós, né? E aí, eu falo de nós, assim, dentro de um contexto histórico, viu, pessoal? E é para isso que a gente luta, é para sair desse ambiente que nos colocaram à força e alcançar todo o voo que a gente queira. Não é verdade? Porque a gente pode sim. E a gente deve ainda mais. A gente deve sonhar e buscar alcançar nossos objetivos. Não é não, Jack? O Jack está dizendo assim, hoje as mulheres estão procurando estudar mais e terem no máximo 2 filhos. E quantas nem querem ter filhos, né, Jack? E também deve ser respeitada a decisão. Isso é uma decisão que só diz respeito a gente, né? Que é o nosso corpo e é a nossa vida que se envolve quando a gente tem filhos, né? E também porque quantos homens, né? As mulheres têm filhos, não fazem sozinhas, mas vários dos homens cascam fora e deixam a carga nas costas das mães, enfim. Várias questões e a gente vai passar porque esse debate ele sempre vem à tona em algum momento nas nossas aulas, né? É isso. 6º objetivo, água potável e saneamento. Então, a gente precisa assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.
apoiar e fortalecer a participação aqui, ó, Lagoinha, das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Então, todo mundo precisa de água. Isso aqui é um direito básico para existir. Água mais saneamento. É igual a saúde. É um objetivo que se encaixa no outro, né? Mais qualidade de vida. Saúde e qualidade de vida. Tá certo? Energia acessível e limpa. Olha aí o Jack, que já tem não sei quantos aerogeradores aí nos terrenos dele, na Betânia. Não é, Jack? Tu disse, eu falei que era tudo nosso. Tu te lembra na aula passada? Energia acessível e limpa, né? Então, a gente tem que assegurar acesso confiável, sustentável à energia para todos. Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. Aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. Tá aí um dos objetivos que eu estou vendo um avanço interessante, né? Vocês estão observando que a gente está tendo um aumento muito grande da energia fotovoltaica, a energia solar. Hoje eu vejo com muito mais frequência, né, os painéis nas casas, eu já vi em loja, eu já vi em escolas, os painéis de energia solar. Isso é, de fato, trazer as energias renováveis para como é que a gente diz? Diversificar a matriz. A maior parte da nossa energia elétrica, ela vem das hidrelétricas, né, no Brasil. E aí, quando a gente traz a eólica, lá com os aerogeradores, a solar, né, a fotovoltaica, a gente diversifica e evita os impactos, né, provenientes dessa matriz energética que vem das hidrelétricas e de outras fontes que não são renováveis. Então, eu estou vendo um avanço muito grande, né? Eu não sei se vocês estão observando isso aí nas cidades de vocês, né? Eu sei, Jack, eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu sei que você não é o dono dos aerogeradores, tá bom, querido? Eu sei que eles não estão nos seus territórios, tá bom? Eu sei que você disse isso. Tá certo? Não estão nas minhas terras, exatamente. Ele está preocupado, mas eu estou brincando com você. 8. Promover, né? Vamos ver aqui. Trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico sustentável, inclusive sustentável, emprego pleno, produtivo e trabalho decente para todos, né? Então, tem uma meta de promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem atividades produtivas, a geração de emprego decente, o empreendedorismo, a criatividade e inovação e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. Hoje em dia a gente vê, né, pessoal, o advento de empregos, de profissões que, quando eu era mais jovem, não existiam. Então, quando a gente vê uma mudança, né? Quando a gente vê uma mudança nos paradigmas da nossa sociedade, uma revolução que foi, por exemplo, a internet, né? A gente vê uma mudança na forma como existem o trabalho. Quando eu vejo esse objetivo de desenvolvimento sustentável, eu me lembro de um termo que foi criado, eu acho que é na sociologia, chamado de uberização do trabalho. O que é essa uberização do trabalho? É você vender sua força de trabalho por um preço bem menor e você não ter direito algum em troca. Você recebe o dinheiro ali, mas você não vai ter os direitos, né? Então, quando você uberiza daquele termo mesmo do Uber, né? Então, a Uber ou Uber, é a Uber ou o Uber? Joyce? Ela vai pesquisar, eu também não sei. Eu acho que é a Uber, né? É uma empresa. Então, assim, a Uber, ela tem a maior frota de automóveis do mundo inteiro e simplesmente não tem um carro.
É a Uber, obrigada, Joyce, nossa Joycepédia. Então, a gente tem aqui que ela não tem um carro. Como assim, professora? Ora, ela abre uma plataforma e diz assim, galera, quem quiser vir com seu carro para trabalhar é nós, eu agilizo aqui. E aí a pessoa vem com seu carro, vem com sua força de trabalho, recebe para isso, mas dá uma parte para a Uber, né? E aí, se o carro bater, se a pessoa se acidentar, se a pessoa morrer, ó, já era, meu bem. Não é assim, né? Então ela não está num trabalho formal, como a gente tem o trabalho dentro do que a gente chama da CLT, né? Da carteira de trabalho que nos garante, que nos assegura direitos, né? Então existe essa uberização. Vários e vários trabalhos e profissões estão uberizadas, né? Então o motorista da Uber, o entregador da Uber, esses que andam de moto, meu Deus, estão parecendo loucos. Nhão, nhão, só vejo eles cortam. Minha gente, pelo amor de Deus. Se tiver alguém aqui que trabalhe com isso, preze pela sua vida. Porque a Uber ou qualquer outro aplicativo desse que você faz parte não vai arcar com o prejuízo. Se você se acidentar, se você quebrar o seu instrumento de trabalho, que é a moto ou o carro, se acontecer qualquer coisa, sinto muito, viu? Vai ser bem difícil tomarem de conta. Então, isso é uma tendência de trabalho. A gente acha assim, é maravilhoso, mas não assegura nenhum direito à pessoa, que não é nem um empregado, né? Colabora, trabalha, mas não é um empregado. Não está ali dentro dos direitos assegurados. Não tem direitos assegurados como o regime de CLT, né? Da carteira de trabalho. Tá bom? Por falar em empreendedorismo, eu estou cursando a administração, que foca no empreendimento. Sim, e empreender, Jack, é você ter uma ideia e botar ela para ser executada, né? Então, esse empreendedorismo, ele aumentou muito aqui, né, no Brasil, sobretudo por conta da pandemia. Teve gente que teve que se virar, tem que fazer, sei lá, bolo de pote para vender, massa. Ok, mas muita gente está empreendendo ou uberizando os seus serviços porque não tem outra alternativa com a carteirinha assinada que garante direito de férias, 13º salário, FGTS, né? Seguro-desemprego, isso aí não vem. Então, empreender não é tão fácil como as pessoas imaginam, né? A gente tem que entender que empreender gera muitos esforços. Empreender é trabalhar todo santo dia, sem hora, assim, diariamente por muito tempo e tentar garantir, persistir mesmo, persistir até dar certo. Porque uma hora tem que dar, não é isso? É isso. Exatamente, não tem os direitos trabalhistas, Jack, não tem. Não é um contrato, não é uma carteira assinada, é uma outra forma de trabalho, tá bom? Vamos seguindo. A gente já termina os nossos objetivos, né? Indústria, inovação e infraestrutura. Construir infraestruturas resilientes, promovendo a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Inclusive, existem selos, né, que vão certificar as empresas, as indústrias, de acordo com as suas atividades, se elas estão sustentáveis ou não, né? Aí tem assim, desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável, resiliente, incluindo a infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos, desenvolvendo, inclusive, o trabalho, o crescimento econômico. Vejam que sempre os objetivos têm uma relação entre eles, né? Aí a gente vem com o 10º, redução das desigualdades. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. As desigualdades vão ser reduzidas quando se erradicar a pobreza, a fome. Lembram que os objetivos estão sempre interligados, né? Então, até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independente da idade, do sexo, da deficiência, da raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra, e garantir a igualdade de oportunidades,
reduzindo as desigualdades, né? De resultado, inclusive, por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias. Alô, lembra que a gente estava falando agora há pouco de xenofobia, de racismo, de misoginia, de machismo, de homofobia, né? De transfobia, tudo isso. E promover leis, políticas e ações adequadas a esse respeito. De xenofobia, né? Então, a gente está no mesmo país e está sendo discriminado por estar no Nordeste. Ô, vantagem. Como diz o nordestino, de logo é assim, ô, vantagem, né? Grandes coisas. A gente tem que ter leis, políticas e ações para que isso seja eliminado, para que a gente reduza as desigualdades dentro e fora dos nossos países, né? 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, buscar as cidades e comunidades sustentáveis, né? Então, todo mundo tem que ter uma habitação adequada, segura, a preço acessível e os serviços básicos, né? Segurança, saúde, saneamento e por aí vai, educação, bem como assegurar o melhoramento das favelas, proporcionar o acesso aos sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço legal para todo mundo, promovendo a segurança rodoviária, expandir os transportes públicos, né? Em especial para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade. Mulher no transporte público, o que mais sofre é assédio. É o povo se esfregando nas mulheres, né? Assediando, tocando, é um horror. E se for criança também, não é seguro, né? Esses transportes. Pessoas com deficiência, meu Deus. Tem ônibus, quando tinha ônibus em Teresina, que nem paravam para os cadeirantes, né? Aí a gente tem aqui, quando a gente tinha, não era, Joyce? Não tem mais. E aí tem os idosos também. Os idosos também precisam se locomover pela cidade e com segurança, com qualidade. Tem que se pensar nesses grupos, né, para diminuir a insegurança para eles dentro dos transportes, dentro das cidades. A cidade tem que abraçar esse povo. O que é que tem para o idoso fazer na sua cidade, assim, que envolva a qualidade de vida deles? Vocês já pararam para pensar? Né? Então, exatamente, Jack, é sim. Você está perguntando, a xenofobia é o preconceito entre estados, por exemplo, não aceitar a cultura do outro estado? Entre culturas, eu posso ser xenofóbica com as pessoas da África, com as pessoas da Índia, com as pessoas dos Estados Unidos. Quando você ataca as pessoas por elas serem de outras regiões, terem outras culturas diferentes da sua, quando você acha que elas são inferiores por isso, é xenofobia. Tá bom? Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável. Não é crescer a cidade de qualquer forma, né? Planejar a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos em todos os países. 12. A gente já falou bem disso, eu vou até acelerar um pouco, que fala sobre consumo e produção sustentáveis. A gente já conversou muito sobre isso, né? Reduzir a produção, a geração de resíduos, as compras públicas, né, devem favorecer as empresas que fornecem, né, fornecedores que tenham questões de sustentabilidade como pauta, né? A gente precisa pensar também em informar as pessoas sobre esses estilos de vida, em harmonia com a natureza, de forma mais sustentável. Ação contra a mudança do clima, tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas, a gente também já conversou muito sobre isso. Vou passar rapidinho porque a gente está só com 10 minutos para o final da aula e tem questão para fazer, tá? 14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, mares e os recursos marinhos, né? A gente tem aqui que a vida na água pede socorro. A gente pouco conhece sobre os poluentes, né? Os poluentes aquáticos, o microplástico que ataca a saúde ambiental dos ecossistemas aquáticos. Né? A gente precisa reduzir essa poluição marinha, essas espécies bioinvasoras que também impactam, né, os ecossistemas marinhos, proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e aos mercados. Olha aqui um outro tipo de humanidade que é negligenciada, né? Então, a gente conversa sobre tudo isso.
15. Proteger, recuperar e promover o uso dos ecossistemas terrestres. Já falamos bastante disso também em um outro momento, né? Quando a gente falou até de unidades de conservação. Então, a gente também tem unidades de conservação em ambientes aquáticos, mas temos em ambientes terrestres principalmente, né, no Brasil. Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e a perda da biodiversidade. Paz, justiça e instituições eficazes, né? A gente precisa promover uma sociedade pacífica. Às vezes as pessoas já me disseram assim, Amanda, quando tu fala sobre algumas temáticas, parece que tu tá com muita raiva falando, né? Parece que você tá falando de uma forma assim raivosa, parece que tá assim pistola. E às vezes eu tô mesmo, né? Mas é porque as pessoas são desacostumadas a ver uma mulher falar de forma mais enérgica, né? Falar com mais firmeza. Então, eu não preciso falar mansinho para dizer, meu amor, que você, meu lindo, está sendo preconceituoso. Não espero que eu vá fazer isso, não. Tá? Desculpa. Mas quando a gente fala, mesmo de forma mais enérgica, a gente está tentando informar, né? Porque se educa aqui, eu, enquanto professora, eu tenho essa função. Eu não sou só professora, não. Eu sou educadora. Eu preciso colocar algumas coisas aqui para a gente, né? Para a gente refletir e pensar melhor nas nossas ações para que a gente chegue nesse objetivo aqui, ó. Paz, justiça e pensar em como as instituições, muitas das vezes, são injustas com a gente, né? Então, eu mesma já socorri uma aluna que tinha sofrido um abuso sexual. E eu levei ela pessoalmente na delegacia. E chegando lá, quem atendeu a gente foi extremamente violento. Fizeram perguntas desnecessárias. Foram machistas com a menina. E comigo também. Então, assim, as instituições elas têm que promover justiça e paz de uma forma mais eficaz. Né? Se eu tenho uma delegacia de proteção à mulher, a mulher tem que se sentir segura lá dentro e não ficar com medo de falar. Não é isso? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tá certo? Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Então, quando eu sou um pouco mais enérgica, né, em alguns conteúdos, em algumas pautas, é porque realmente ou eu já tive alguma vivência, ou eu já passei por tudo isso que a gente já comentou aqui, né? Já sofri na pele o machismo, o racismo, já fui desacreditada só pelo único fato de ser mulher. Então, por isso que a gente já fala mesmo assim, de uma forma de quem já sentiu na pele. Então, é muito fácil a gente falar sorrindo das coisas ruins que acontecem. E é mais fácil ainda quando a gente não sente na pele, não é isso? Quando a gente sente, o buraco é mais embaixo, galera. É outra conversa, né? Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. Atentar e bem. Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. Último objetivo de desenvolvimento é fechar as parcerias e fortalecer os meios de implementação, né, para revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Poxa, conversamos demais, né? Olha só. Deixa eu ver aqui o que a gente está conversando ainda. Bem, a economia colaborativa seria um bom exemplo de sustentabilidade? Completamente. A economia circular, pesquise sobre isso, Jack. A forma como a gente consegue fazer isso. Economia circular, colaborativa, totalmente sustentável. Tá? Para falar a verdade, falar com firmeza é bom, pois ajuda a fazer a gente refletir mais. Que bom. Alô, Lagoinha, cadê vocês? Estão curtindo? Bora fazer umas questões? Bora. Bora ver como isso é cobrado no Enem, por exemplo? Cuida, menina. Em 2018, eu vou ler o enunciado com vocês e a gente responde juntos, tá bom? No início da década de 90, dois biólogos importantes, Redford e Robinson, produziram um modelo largamente aceito de produção sustentável, que previa quantos indivíduos de cada espécie poderiam ser caçados de forma sustentável, baseado nas suas taxas de reprodução. Os seringueiros do Alto Juruá tinham um modelo diferente.
a quem lhes afirmavam que estavam caçando acima do sustentável dentro do modelo, eles diziam que não, que o nível da caça dependia da existência de áreas de refúgio em que ninguém caçava. Ora, esse acabou sendo o modelo batizado de Fonte-Ralo, proposto 10 anos após o primeiro por Novaro, Bodmer e o próprio Redford, que suplantou o modelo anterior. Esse modelo de Fonte-Ralo, ele é interessante e é um conceito, inclusive, da ecologia. No contexto da produção científica, a necessidade de reconstrução desse modelo, conforme exposto no texto, foi determinada pelo confronto, olha só, com um ou uma conclusão operacional obtida por lógica dedutiva, visão de mundo marcada por preconceitos morais, hábito social condicionado pela religiosidade popular, conhecimento empírico apropriado pelo senso comum, ou padrão de preservação construído por experimentação dirigida? O que é que vocês acham? Qual é a resposta? Vamos lá? Eu vou dar 1 minutinho para vocês pensarem. Valendo! E aí, meus amores, cadê vocês? Qual é a resposta, Lagoinha? Kate? Isso, vocês querem rever aqui? Eu até tinha voltado, né? Para a gente rever essa questão. Prestai-vos atenção. Gente, a gente tem aqui, né, um confronto, né, na verdade, de conhecimentos. Os biólogos importantes produziram um modelo de produção sustentável que diz assim, ó, dá para caçar tantos conforme as taxas de reprodução do indivíduo. Já os seringueiros, a população, aqui não tinha cientista, não. Era uma galera que trabalhava um modelo diferente, né? Eles disseram que era sustentável caçar dependendo se essa espécie tem algum lugar que ela exista que ninguém casse. Então, é a questão do Fonte-Ralo, né? Que acabou sendo o modelo batizado de Fonte-Ralo. Então, na verdade, eu tenho um confronto entre dois tipos de conhecimento. Um conhecimento científico e conhecimento comum, empírico. Então, a resposta dessa aqui, ó, Jack, é letra D. Visão de mundo marcada por preconceitos morais? Não, nesse caso aqui, a gente não trabalhou com a questão de preconceitos morais. A gente trabalhou com tipos de conhecimento. Os biólogos com conhecimento científico e os seringueiros com conhecimento empírico apropriado pelo senso comum, ou seja, pela observação deles. Ok? Arrasou? Letra D. Vamos mais uma rapidão. Aí também é do Enem de 2020. Ei, Cavai, você sabia que os caraíbas chamam jaci de lua e imboí de cobra? E aquilo, papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? Aí tem as árvores aqui todas detonadas. Ele diz assim, progresso. Caraca. Para frente. A ironia expressa na tirinha representa uma crítica à seguinte relação entre sociedade e natureza. Qual delas? A. Modificação de práticas colonizadoras.
B, crescimento econômico predatório. C, perseguição étnica indígena. D, desenvolvimento de reservas extrativistas. Ou E, comprometimento de jazidas minerais. Bora comigo! 20 segundos para acabar a aula. Muito bem, Jack. Releu e achou a alternativa. Quando os indígenas estão observando, né, falando como é que eles chamam cada coisa, ele chamou de progresso esse que desmatou, né, essa área de floresta. Então, a alternativa que responde melhor é essa aqui, ó. Essa ironia é uma crítica ao crescimento econômico, progresso, né? Predatório. Predatório por quê? Porque derrubou as árvores. Ô, Lagoinha, vou voltar a tirinha aqui só para a gente finalizar nossa aulinha. Eu tinha até voltado, mas eu espero que vocês tenham curtido nossa aula de hoje. Eu curti demais. A Joyce também está aqui discutindo no intervalo. Vou deixar um cheiro bem grande. A gente se vê. Que dia? Quarta? Quarta é feriado. A gente se vê sexta, ó. Beijão bem grandão no coração de vocês. Até mais e tchau, tchau.